Olá, boa tarde, tudo bem? Bom, vamos lá. Eu queria falar um pouco sobre essas relações diplomáticas, né, que são usadas para engodo, né, para enganar a população sobre o real tamanho do conflito, né? Vou dar um exemplo muito bom, né? Por exemplo, o que seria da Ucrânia hoje se não fosse a ajuda da Europa, né, da OTAN, dos Estados Unidos? Nós estamos vendo aí a Ucrânia tomando cada vez mais, perdendo cada vez mais território, tomando um pau da Rússia, né? Porque já não tem mais tanta ajuda e também não tem mais nem soldados, né? Não está conseguindo mais recrutar soldados, né? Porque os relatos que se tem é que é muito difícil combater com artilharia russa, caindo morteiro e canhão na cabeça o tempo todo. Então, e o Ocidente está com essa dificuldade, né? Eu já falei isso no outro vídeo. O Ocidente tem uma grande dificuldade em recrutamento, né? O jovem ocidental é muito ilinile para ir para a guerra, para lutar pelo seu estilo de vida, né? E ele é enganado ainda pela mídia, então ele acha que é bonito, é legal, gostoso, né? O modo de vida do chinês, do russo, né? Ele acha que o russo e o chinês, o norte-coreano, o iraniano vive em utopias, né? Igual em Cuba. Eles vivem, nossa, numa utopia igualitária. Eles não sabem que eles precisam lutar pela liberdade deles, né? Então o Ocidente tem essa dificuldade muito grande, né, de conseguir recrutamento, tá? Mas o que eu quero dizer, o que eu estou dizendo é sobre esse vídeo, né? É sobre essa mentira, esse engodo, essa forma diplomática, né? Essa hipocrisia diplomática que não coloca todos os países em estado de guerra que realmente eles já estão, né? Por exemplo, como eu disse, quem está guerreando com a Rússia na Ucrânia? É a Ucrânia? Não, é a OTAN. A OTAN fornece arma, treinamento, paga os mercenários, né? Os Estados Unidos paga os mercenários. Só falta boots in the ground, né? Só falta um soldado em si dando tiro. Mas as baterias antiaéreas já tem soldado americano lá apertando o botãozinho para derrubar míssil. Então assim, na verdade a guerra já começou. Mas por que o pessoal diplomaticamente diz que não estão em guerra? Né? Por exemplo, agora, Israel sofreu um ataque do Irã. Dá para chamar aquilo de ataque, né? Então, foi um ataque. Comparado com a defesa, não foi nada, né? Mas a defesa foi quem? Quem se defendeu? Quem defendeu em si? Foi só Israel? Não, teve ajuda dos Estados Unidos, teve ajuda do inteligência do Emirados Árabes, inteligência da Arábia Saudita, caças até a princesa da Jordânia derrubou a princesa mesmo, a princesinha da Jordânia é pilota de caça, derrubou drones iranianos no espaço aéreo jordaniano. A França, o Reino Unido decolou caça do Chipre para derrubar drone. Então assim, falar que nessa guerra, foi um ato de guerra, né? Não tem como dizer que o Irã não está em guerra com Israel. Falar que esses dois países não estão em guerra já é uma mentira diplomática absurda, uma hipocrisia diplomática absurda. E falar que os Estados Unidos, França, Inglaterra, Reino Unido, a Jordânia, Emirados Árabes e o próprio Arábia Saudita também não estão nessa guerra é uma hipocrisia. Por que eu digo isso? E por que existe essa hipocrisia? E é uma hipocrisia como é que eu vou dizer assim? Não é só hipocrisia por maldade, por falta de caráter, muito pelo contrário. A hipocrisia talvez nem seja o termo certo. É uma contenção de... uma tática de contenção de danos, tá? Porque pensa comigo, como a população, a massa, encararia a notícia de que o seu país está em guerra? Como que o russo
encara a notícia de que o seu país está em guerra com toda a Europa, como o europeu, o francês, o inglês, o alemão encararia essa notícia. Nós estamos em guerra contra a Rússia. O americano, agora nós já estamos em guerra contra o Irã, contra a Rússia também, e provavelmente logo mais contra a China. Por que isso? Porque o que acontece? O povo fica louco. O povo começa a estocar comida, o povo começa... Ou seja, a engrenagem que faz o país girar, a economia girar, o país se manter, seria afetada imediatamente, ok? Seria afetada imediatamente, né? Muita gente iria pro cada um por si, né? E aconteceria isso, né? A economia dos países viria a colapso antes mesmo dele entrar na guerra. E o país em guerra precisa, mesmo ele estando em guerra, ele precisa manter as coisas funcionando para que ele consiga bancar essa guerra, né? É o esforço de guerra, mas aí é um esforço de guerra. O que os países estão fazendo hoje é entrando em guerra, fingindo que não estão em guerra, até o momento que não tem mais jeito. Isso sempre foi assim, tá? Na Primeira Guerra foi a mesma coisa. Estados Unidos, a Primeira Guerra Mundial começou em 1914, Estados Unidos só entrou em 17. A Segunda Guerra começou em 39, Estados Unidos só entrou em 41. E foram guerras mundiais. Se você colocar quando começou a Primeira Guerra, vai dar lá, com a morte de Franz Ferdinand em 1914. Mas os Estados Unidos só entrou em 17. Então era uma guerra regional e virou uma guerra mundial isso em 17. A Segunda Guerra Mundial é a mesma coisa. Eram guerras regionais e só virou mundial em 41. Não, ela começou em algum lugar. E é isso que eu estou dizendo. Nós já estamos em guerra. Essa guerra hoje começou há mais de 10 anos, porque nós vivemos hoje uma situação de guerra híbrida. Não é apenas tiros que fazem guerras hoje, né? Antigamente eram tiros, hoje não. Hoje é guerra de informação, depois guerra econômica, guerra alfandegária, guerra tarifária, e assim vai, até o momento de acabarem os embargos e terem que partir para a pólvora, né? E assim vai evoluindo, ok? Então, assim, dizer que isso não tem como, já se tornou assim, já o Rubicão já foi ultrapassado, já chegamos a um ponto sem volta, né? Não tem como dizer agora, por exemplo, o Biden estava assim por causa do Hamas, tadinha das crianças do Hamas, estava falando pro público interno dele, mas quando a coisa pegou, ele falou, não, Israel é nosso, é amigo nosso, a nossa parceria com Israel é inexorável, é infindável, é revestida de aço, e foi lá, não precisou de ajuda do Congresso. Essa falácia que alguns republicanos, que a esquerda americana tenta dizer, não querem ajudar a Ucrânia, então nós não vamos ajudar Israel também. Não quer dar o dinheiro para a Ucrânia, não vamos dar dinheiro para Israel. Os Estados Unidos não tem obrigação com a Ucrânia de lei, igual ele tem com Israel, igual ele tem com Taiwan. Ele não é obrigado por lei interna a ajudar a Ucrânia, até porque a Ucrânia não pertence à OTAN. Agora, Israel não é da OTAN, mas Israel é um país, lei, tem leis americanas, assim como Taiwan tem uma lei de 97 que obriga os Estados Unidos a ajudar Taiwan, de qualquer forma, entendeu? Se defender, mesmo ele não reconhecendo Taiwan como um país independente, ele tem uma lei que obriga ele a defender Taiwan. Então, assim, isso é uma falácia. Tanto que, assim que o Irã atacou Israel, o Biden não precisou pedir ajuda do Congresso para defender Israel e gastar alguns bilhõezinhos em mísseis. Entendeu? Diferente do que ele tem que fazer com a Ucrânia, né? Então, assim, uma hora vai acabar. A hora que a Ucrânia fala, olha, não aguento mais, perdi a guerra, a OTAN vai entrar. Seu aliado vai entrar, igual os Estados Unidos fez na Segunda Guerra Mundial e na Primeira. Quando a coisa ficou feia, teve que entrar. Entendeu? É simples assim. Quando a coisa fica feia, esses aliados que só ajudam com dinheiro, com o caso dos Estados Unidos, China, a Rússia com o Irã, esses países, eles entram. Na hora que o bicho pegar, entra. Na hora que a Ucrânia tiver eminente que vai perder,
não tem como se defender mais da Rússia, a OTAN vai entrar com medo porque tem medo. É simples assim. Na hora que a China tentar invadir Taiwan, os Estados Unidos vai entrar. Simples assim. Na hora que Israel sofreu um ataque, os Estados Unidos estava lá. Simples assim. E na hora que Israel for para cima do Irã e o Irã não tiver como se defender de Israel, a Rússia e a China vão ajudar o Irã. Simples assim. E aí começa. É o que eu digo, o que eu disse, nós já entramos num ponto sem volta. É tudo questão de tempo. Não precisa ser muito inteligente, basta saber um pouco de história, de geopolítica, você vai entender o que está acontecendo. Ok? Um abraço, pessoal.